Olá, passando aqui para conversar com vocês sobre uma coisa chamada pressão intraabdominal. Já ouviu falar sobre isso? Provavelmente não, né? É um assunto pouco falado. O que é a pressão intraabdominal? É uma pressão que acontece internamente no seu abdômen. E por que ela é interessante? Por que eu preciso saber disso? Simplesmente que você pode estar tendo alguns problemas de saúde, principalmente na região do abdômen, do quadril, da pelve, que tem a ver com isso. Como assim? O nosso corpo, vamos fechar especificamente, nossa barriga, ela é vamos dizer, uma garrafa fechada. Então ela tem a musculatura abdominal fechando na frente e do lado, né? Tem a musculatura das costas, lombar, parte de baixo dorsal aqui, fechando atrás. Tem o diafragma, fechando aqui em cima. E tem o famoso, já falado bastante, assoalho pélvico, fechando lá embaixo, no quadril. Então, é uma garrafa fechada. E essa garrafa, ela tem lá dentro os órgãos, o sistema circulatório, digestivo, circulatório, toda a parte da física, não precisa falar todos aqui. Aí, lá dentro, também precisa de ter um controle. Esse controle de manter as coisas no lugar, manter um funcionamento, tem muito a ver com essa pressão que ocorre lá dentro. Essa pressão, ela mantém tudo, vamos dizer assim, no seu lugar. Mantém o tronco aberto, a barriga aberta aqui, mantém a postura, mantém os órgãos no lugar, tudo certinho. Mas você já pegou uma seringa, encheu ela de água, colocou a pontinha da seringa aqui no dedo e tentou apertar ela sem largar? Você vê que você aperta a água não quer sair, mas como está tampando, você não consegue, você vê que tem uma pressão contra a seringa, né? Essa pressão é a mesma que acontece dentro da gente quando a gente espirra, tosse, tá gargalhada, às vezes até vomita, faz exercício, pega um peso, faz uma força. Então é a mesma pressão que acontece. Quando a gente faz com a seringa, você vê que aquela pressão quer sair, mas não tem para onde sair. No nosso órgão, na nossa barriga é a mesma coisa. Essa pressão não tem para onde sair, e nem deve, né? Mas qual que é o problema dela? Que o nosso corpo tem que estar numa harmonia. A musculatura do abdômen, das costas, o diafragma, o assoalho pélvico, tem que estar todos com uma certa capacidade de força para receber essa pressão, aguentar a pressão e normalizar depois. Então recebeu a pressão, prendeu, manteve tudo no lugar certinho e normalizou. Quando um desses músculos não está, ou vários deles, ou todos, infelizmente, não está funcionando de forma correta, quando você recebe essa pressão, alguma coisa de ruim vai acontecer. Quando essa pressão acontece e a musculatura do abdômen está fraca, você dilata a barriga para frente. Mas qual que é o problema nisso? O problema é que você sempre fazendo isso, você vai empurrando os órgãos para frente, vai empurrando a musculatura do abdômen para frente e vai criando uma barriguinha dilatada aí que não deveria ter. Quando acontece, então a musculatura das costas está mais fraca, você aumenta a pressão lá na coluna. Porque a pressão vai para trás, o músculo segura e a coluna vai ter que fazer força para se manter no lugar, para segurar. Então começa a criar uma dor nas costas. Quando essa pressão sobe e o diafragma não consegue segurar, porque pode estar endurecido, contraído muito forte, pode estar enfraquecido, o mais comum é ele estar endurecido. Ele não consegue absorver essa pressão. Então ele sobe, ele está embaixo do estômago e do pulmão. Ele sobe, pressiona o pulmão, pressiona o estômago lá em cima e fica. Então se ele subiu e pressionou somente o pulmão, ele vai diminuir o volume, o tamanho do seu pulmão. Se diminui o tamanho do pulmão, diminui a quantidade de ar que você consegue respirar, chamamos de capacidade respiratória. Então você começa a respirar pouco. E
também ficar empurrando o estômago pode começar a criar uma irritação no estômago, pode começar a te dar com frequência refluxo, para ser a comida ficar voltando, pode estar ficar à vontade de ficar rotando toda hora, principalmente porque o estômago está sendo comprimido por ele. Soluço, né, também, com uma certa frequência. Mas quando essa pressão desce, não encontra nada para estabilizar ela lá embaixo, que seria a função do assoalho pélvico. Aí, devido a isso, surge a famosa incontinência urinária, aonde a pressão empurra a bexiga não tem como se sustentar sozinha, não tem o apoio do assoalho pélvico e manda para fora esse xixi. Então, você saber usar a força dessa musculatura, poder controlar a pressão intra-abdominal é muito importante. Por vários motivos, como eu falei, para você não prejudicar a sua coluna, a sua postura, seus órgãos, não criar barriga, não dificultar a sua respiração, não desenvolver uma incontinência urinária. Então, por isso, você precisa entender um pouco sobre conhecer, né, essa pressão intra-abdominal. Até mesmo você não ficar fazendo essa pressão à toa. Como assim à toa? Tem mulher, principalmente, né, que quer murchar a barriga, aí o que faz? Faz o que chama de apneia, que é puxar o ar, prender, acha que está contraindo o abdômen, mas não está, só está murchando, e prende o ar. Isso aumenta essa pressão lá dentro. Então, se você já está tendo dificuldade de sustentação de algum desses músculos que eu falei, e ainda fica fazendo isso, você aumenta a pressão em cima desses músculos, que vai trazer algum desses problemas. Ou, somente para quem faz academia, acaba fazendo aquela respiração errada, de ficar puxando e prendendo o ar. Também, mesma coisa, só aumentar essa pressão para trazer dificuldade. Por isso que às vezes, você quando tiver um esforço, que você acabou prendendo o ar, você fica tonto depois, fica tonta. Você tem que sentar, ver pontinho preto, porque você aumentou muito essa pressão. E quando você aumenta essa pressão, além disso que eu falei, afeta a pressão sanguínea, vai estar tonteira, vai estar enjoo, pode haver desmaio. Então, entenda que você não pode ficar usando essa pressão intra-abdominal de forma errada. Porque ela sempre vai acontecer, ela está acontecendo aí agora, nesse momento. Mas deixe para acontecer de forma correta ou na forma que realmente precisa. Que é quando tiver uma tosse, um espirro, uma gargalhada, na hora do sexo também, que aumenta bem essa pressão. Então, deixe para acontecer na hora que tem que acontecer. Tranquilo? Então, espero que você tenha entendido um pouco sobre essa pressão intra-abdominal, que quando junta a pressão intra-abdominal e o assoalho pélvico fraco, vai desenvolver a incontinência urinária. Tranquilo? Então, para isso não acontecer, controle isso. Até a próxima.